Um outro tópico relativo ao esforço transverso e ao corte em betão armado tem a ver com o corte em juntas de betonagem. É uma situação que ocorre com frequência, em particular quando em estruturas pré-fabricadas, em que nós temos um elemento pré-fabricado, ao qual vamos colocar depois um betão em cima, um betão complementar. Temos aqui alguns exemplos, aqui à esquerda uma viga pi, uma viga duplo T, em que esta zona a branco é a secção inicial pré-fabricada e depois é colocada uma camada de betão complementar. Portanto, temos toda aqui uma zona de junta de betonagem. Aqui um caso semelhante também na estrutura pré-fabricada, uma viga em I, as pré-lajes que depois solidarizam um tabuleiro betonado in situ. E um problema também semelhante, de corte neste caso vertical, quando nós temos vários elementos pré-fabricados, várias lajes pré-fabricadas uma ao lado das outras, como é o caso, por exemplo, aqui das lajes do edifício civil, existe depois normalmente um betão entre estas, das juntas, e existe o corte entre o betão novo e o betão velho. A verificação deste problema é feito usando a expressão usual, seja o V é disso, o esforço de corte atuante é menor ou igual que o esforço de corte resistente, sendo o esforço de corte atuante dado pela expressão que está aqui representada, VEDI igual a beta VED sobre ZBI. Beta é a relação entre o esforço longitudinal na secção do betão novo e o esforço longitudinal total na zona de compressão ou tração, ambos calculados na secção considerada, ou seja, no caso de termos, por exemplo, vamos pensar aqui nesta secção em π, do lado esquerdo, que o eixo neutro estava abaixo da zona do betão novo, então beta seria a altura do betão novo dividido pela altura total do eixo neutro. De qualquer forma, beta é sempre um fator menor que 1 e, portanto, em termos práticos, nós podemos sempre considerar beta igual a 1, que estará do lado da segurança. Z é o braço do binário e, portanto, a efeitos práticos, Z pode ser considerado igual a 0,9D, portanto 0,9 vezes a altura útil, e BI é a largura da zona que está sujeita a efeito de corte. Portanto, temos aqui nestas figuras a definição do BI para vários casos. Em particular, aqui entre a laje π e a viga I, reparem que é apenas a zona de contacto, no caso da viga I, e no caso da laje π é toda a extensão da secção, toda a largura da secção. Conhecido o esforço atuante, podemos então calcular o esforço resistente, e o esforço resistente é dado por esta expressão que está aqui. Basicamente, depende da aderência entre os dois tipos, os dois botões, o botão novo e o botão velho, depende do atrito e depende da armadura que utilizamos. Como em qualquer problema de esforço transverso, temos também uma questão de não haver esmagamento nas bielas que se formam. E, portanto, temos aqui, no fundo, também uma parcela atribuível às armaduras e uma parcela correspondente ao esmagamento do betão. Se olharmos para esta expressão que está aqui, temos aqui dois coeficientes, o coeficiente C e o coeficiente μ. C é um coeficiente de adesão, e que depende do tipo de junta que estamos a usar, se é uma junta mais lisa ou menos lisa, e μ depende exatamente dos mesmos fatores, mas é um coeficiente de atrito. E, portanto, no caso de juntas muito lisas, C toma o valor 0,025 a 0,1 e μ coeficiente 0,5, juntas lisas 0,2 e 0,6, rugosas 0,4 e 0,7 e indentadas 0,5 e 0,9. E depois o Eurocódigo apresenta também as definições de cada uma destas juntas. Uma junta muito lisa, uma superfície moldada por aço, plástico ou por moldes de madeira especialmente preparados. Uma junta lisa será uma superfície extrudida ou executada com moldes deslizantes ou com fragem e não tratada após a vibração. Uma superfície rugosa, uma superfície de pelo menos
com rugosidades com 3 mm de alturas, passadas de aproximadamente 40 cm, que são obtidas por raspagem, jato de água, ar ou areia, ou qualquer outro método que resulte num comportamento semelhante. E as juntas indentadas são as juntas obviamente mais aderentes entre si, têm este tipo de forma que está aqui e devem obedecer a estas geometrias. O ângulo alfa que está aqui indicado, no seno de alfa e no cosseno de alfa, é o ângulo que a armadura faz com a junta, com a superfície da junta, conforme está aqui também representado nesta figura. Quanto aos restantes símbolos, o FCTD é o valor de cálculo da resistência à tração do botão, Σn é a tensão devida ao esforço normal, ou seja, ao peso, normalmente no caso mais corrente será o peso do botão que está sobre a junta, em geral é relativamente, uma parcela relativamente pequena, mas enfim, pode haver situações em que seja elevada. Rho é a percentagem de armadura na secção, ou a razão de armadura na secção. Alfa, como já vimos, é o ângulo que as armaduras fazem com a superfície da junta, e μ é o coeficiente de redução de resistência do botão que já usamos também para o esforço transverso. E agora tem também aqui um exemplo para praticar esta questão, também está resolvido num livro que diz respeito à armadura para processamento para uma viga em I, betonada contém duas fases, a viga I pré-fabricada, depois vai ser colocado um botão complementar em obra. Muito obrigado pela vossa atenção.